Oi, gente, bom dia. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou mais ou menos. Ontem foi sexta-feira, passei o dia inteiro com o corpo bem esmurecido, febril. Acredito que seja a virose, né? Mas hoje é sábado, já acordei, já agradeci a Deus por mais um dia. Já tomei um banho para dar aquela despertada. Estou colocando aqui umas toalhas para lavar. Quero fazer o meu almoço, um almoço caseiro, fresquinho. Na parte da tarde, se eu estiver me sentindo bem, quero fazer um bolo liso. Aqui a gente ama bolo liso. Só dá para um dia mesmo, viu? Porque fica muito gostoso. E vou mostrar tudo para vocês. Então vamos viver mais um dia comigo. Eu vou fazer um bolinho de banana para mim tomar o café. E ele é bem fácil de fazer e fica uma delícia. Então eu machuco a banana. Quanto mais a banana tiver madurinha, mais gostoso fica. A minha não tá muito madura, mas acredito que vai ficar muito bom. Então eu machuco uma banana, como só é pra mim, aí eu só faço com uma. Vou quebrar o ovo já direto aqui, porque o ovo é bem novinho. Aí mexo. Mexe bem mexido mesmo. Gente, eu não coloco açúcar. Aí vou colocar agora 2 colheres de farinha de aveia. E vou mexendo. Gente, como minha banana não estava muito madura, eu vou colocar aqui 2 ou 3 gotinhas de adoçante. Eu uso esse aqui, ó. Adocil da Stevia. Com Stevia, no caso. Coloquei só um pouquinho de manteiga aqui, porque como eu já falei nos outros vídeos, essa frigideira ela não tem mais aderência. Então, para não pregar o bolinho, aí eu coloco só um pouquinho assim, ó, para não pregar mesmo. Aí, gente, ó, faço assim, ó. Coloco
mussarela em cima. Fica delícia. Aí viro. Peraí aqui. A mussarela dá aquela derretida. Olha, gente, o meu bolinho ficou assim, ó. Olha a delícia. Com a mussarela fica uma delícia. Agora, gente, chegou o momento de tomar o meu café, né? Mas antes, eu quero agradecer a Deus pelo meu pão de cada dia. Agora, gente, eu vou dar uma lavadinha aqui na louça do café para dar início ao almoço. Final de semana chegou. Eu sou muito caseira, gente. Eu não costumo sair assim. É muito difícil. Final de semana eu só vou para a igreja no domingo. Na minha igreja no domingo tem programação de manhã e à noite. E vou às vezes para o mato, né? Como falei para vocês. 15 dias eu vou lá no mato. Mas sou muito caseira mesmo. Aí, gente, eu pedi aqui, ó, pra minha menina vir dar uma lavada aqui na garagem, enquanto eu vou organizar o almoço. Tem que ir ensinando, né? Ela já tem quase 12 anos, tá ficando uma mocinha. Tem que ajudar a mamãe em casa, né? Aí ela tá lavando. Aí, como eu falei pra vocês, ó, minha garagem é toda fechada. Aí torna isso a casa bem escura, gente. Escura, escura minha casa é. Porque é tudo fechado. Não tem nenhuma iluminação. Aí ela tá aqui, dando uma organizada, né? Vai ficar tudo limpinho. Gente, já lavei toda a louça do café da manhã. Tá tudo limpinho por aqui. Aí eu tirei colchão mole pra fazer para o almoço. Aí aqui, ó, eu já vou começar a catar o meu feijão, né? Tirar os feijãozinhos que não tá bom. Aqui a gente fala catar. Pra mim colocar já já ele no fogo. Ó, gente, agora eu vou colocar
uns pedacinhos de charque, né, para cozinhar junto com o feijão. Eu vejo que em muitos lugares a charque é conhecida como carne seca, né? Mas aqui a gente chama charque. Aí eu vou colocar alguns pedacinhos aqui, porque eu vou colocar água quente, para deixar aí uns 5 minutinhos na água quente para tirar os gases do feijão, né? Aí eu faço assim. Só para dar aquele gostinho mesmo, né? Aí agora, gente, ó, eu vou colocar água quente. Aí eu deixo o feijão aqui na água quente por uns 5 minutinhos. Aí eu vou colocar também um pouquinho de vinagre, né? Pra tirar os gases do feijão. Aí dou uma mexidinha assim, ó. E deixo aqui por 5 minutinhos. Ó, gente, aí agora eu vou tirar essa água quente do feijão. Aí dou outra lavadinha, ó, com água corrente, pra tirar o vinagre, né? Direitinho. Aí já vou vir colocar ele aqui na panela. Ó, como é que fica. Aí já coloco água pra cozinhar. Tem também a possibilidade de já colocar água quente, né? Porque aí já ajuda no processo do cozimento. Cozinha mais rápido, né? Mas aí, como eu já não tô com muita pressa, aí eu vou fazer assim mesmo. Ó, gente, aí eu coloquei aqui 2 folhinhas de louro para dar mais um gostinho. Aí quando ele cozinhar, aí eu mostro pra vocês como foi que ficou. E vou temperar, aí mostro também a vocês como faço o tempero do feijão. Aí, gente, ó, tô cortando já os meus bifes pra começar a temperar, porque eu quero deixar marinando essa carne pra pegar o gosto dos temperos, né? E é assim que eu faço. Aí, gente, ó, já cortei os bifes aqui, né? E agora eu vou colocar só um pouquinho de vinagre e vou começar a temperar, né? Eu vou só colocar o cominho, a páprica, o alho e vou deixar aqui marinando. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo. Olha, gente, o que acabou de chegar. Como eu fiz algumas compras na Shopee, eu acredito que seja o tripé, né, que chegou. Então vamos abrir, né, pra conferir se veio tudo certinho e se realmente é o tripé. Olha, gente, é o tripé mesmo. Agora, vamos olhar. Eita. Se veio tudo certinho. Veio bem embaladinho, gente, graças a Deus. Veio todo bem embalado. Ó, gente, agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Aqui eu coloquei 4 dentes de alho. E vou colocar um pouquinho de sal para não pular, né, o alho, ó. Aí vou socar. Aí, gente, ó, depois da carne lavada, eu vou começar a temperar. O tempero que eu vou usar nessa carne vai ser a páprica defumada sem pimenta. Coloco um pouquinho de páprica. Depois eu vou colocar o cominho, que é um cominho completo, que já veio o cominho e a pimenta do reino. Vê ali quem é, Lucas, por favor. Seguida, eu vou colocar o alho, né? Aqui, gente, eu soquei 4 dentinhos de alho. Gente, fui ali atender um cliente que veio pegar um produto.
E agora eu vou colocar um pouquinho só de sal. Como eu já coloco sal no alho, né, pra machucar o alho, aí eu coloco só um pouquinho depois pra gente fazer essa mistura aqui, né? Agora é só mexer. Com toda a cenoura. Gente, agora eu vou descascar aqui a batatinha. Aqui eu chamo batatinha, é batata inglesa, né? Aí eu vou descascar ela todinha e cortar pedacinhos pequenininhos também, igual fiz com a cenoura. Só que a cenoura, gente, eu coloco pra cozinhar primeiro. Depois é que eu coloco a batata. Porque a batata, como ela é mais molinha, pra não cozinhar muito, né? E assim eu vou fazendo. Eu vou começar cortando, gente, ó. Corto assim. Aí, gente, já coloquei aqui a cenoura no fogo. Eu deixo ela cozinhar um pouquinho para depois colocar a batata. Aí eu já coloquei também um pouquinho de sal. Gente, eu vou colocar o arroz. E deixo aqui, ó. Depois de mexer um pouquinho. Deixo um pouquinho aqui sem mexer. Aí logo em seguida eu coloco a água quente. Vou colocar a batata aqui, ó. Já coloquei o sal, viu, gente? Já tá cozinhando aqui com sal. Vou colocar também um pouquinho de sal aqui, ó, no arroz. Aí mexo. Gente, tá um cheiro maravilhoso aqui. Já coloco a água quente.
Dou outra mexidinha e deixo cozinhar. Gente, agora eu vou dar início à carne. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de óleo. E ó, já venho colocando a carne. Olha que carne bonita. Essa carne aqui é colchão mole, gente. Gente, meu filho não gosta de carne assim, cozinhada, né? Ele só gosta de carne assada. Aí eu vou ter que assar pra ele separado. Não come carne, se tiver gordura ele também não come. Aí eu tô aqui deixando alguns bifes que não tenha gordura pra ele. Aqui eu tô cozinhando 2 ovos para colocar na salada de maionese. Então eu vou deixar essa carne aqui refogando, sempre vou virando assim ela de um lado para outro. E quando ela estiver quase assada, aí eu coloco cebola, pimentão e água, né? E deixo ela uns 10 minutos na pressão. Como ela é molinha, não pode ficar muito tempo na pressão, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica. E olha, gente, como tá ficando a carne. Já tá começando a criar a crostinha, né? Vai ficar uma delícia essa carne. Aí eu já virei ela. Vou deixar ela dar mais uma assadinha. Pra colocar a cebola. Olha, gente, como ficou a carne, ó. Já virei ela. Gente, essa crostinha que cria aqui, ó, no fundo da panela, é o que vai dar gosto a essa carne. Aí agora eu vou colocar a cebola. Já cortei aqui, ó. Aí vou colocar essa cebola. Eu coloquei cebola normal, da branca e um pouquinho da roxa. E aí eu vou colocar essa cebola. Quando eu for colocar água, aí eu coloco o restante. Vou deixar um pouquinho aqui, ó. Pra depois vir com a água. Gente, olha essa carne, que delícia. Agora eu vou colocar aqui o restante da cebola e a água quente já, né? Pra ela cozinhar um pouquinho na pressão. Seu pai só chega de 3 horas. 3 ou 4 horas da tarde. Ó, gente, agora eu vou colocar água quente.
E aí eu vou deixar ela na pressão por volta de 10 a 15 minutos. E o arroz ficou assim, olha. Todo soltinho. Eu tenho alho frito e gosto de colocar, só que os meninos não gostam. Então hoje eu vou deixar sem. Porque senão eles ficam tirando. Aí eu vou deixar sem. Ficou assim, ó. Gente, agora eu vou começar a fazer o tempero do feijão. E eu coloco um pouquinho de azeite. É muito bom também a banha de porco, né? Mas eu não tenho. Aí, às vezes eu faço com azeite, às vezes eu faço com margarina. Aí agora eu vou dar uma refogada nessa calabresa. Eu cortei ela nesse formato. E vou dar uma refogada nela. Gente, eu já dei uma boa refogada aqui na calabresa. Aí eu vou vir com a cebola. Aí deixo refogar um pouquinho para colocar o alho. Gente, agora eu vou colocar o alho. O tempero do feijão, ele é a gosto, né? Esse é o meu tempero. Acredito que o de vocês sejam bem melhores do que esses. Aí agora eu venho com um pouquinho, ó, de chimichurri. Um pouquinho de cominho. Dou aquela mexidinha. Já venho, ó, com o feijão. Eu não vou temperar todo, vou deixar a outra quantidade para congelar. E aí mexo um pouquinho, vou acertar o sal e colocar um pouquinho de água quente. E deixo ferver um pouquinho e engrossar o caldo. Agora eu vou colocar água quente. Lívia, por favor, olha aí a hora. Pra me ver aqui o tempo da pressão. 12h26. A hora passa tão rápido. Pronto, gente. Aí agora eu vou deixar esse caldo engrossar. Olha que delícia. Gente, já cozinhou a batata, né, com a cenoura. Eu vou cortar agora uma cebolinha roxa. Pedacinhos pequenos.
cortei a cebola. Agora eu vou cortar o ovo, né? Eu amo salada de maionese com ovo. Aqui eu só faço assim. Aí eu cozinhei 2 ovos para essa quantidade aqui, né? E agora, gente, eu vou colocar coentro. Eu coloco pouco porque os meninos não gostam muito. Eu mexo antes de colocar a maionese. Aí agora eu venho com a maionese. E aí a quantidade é a gosto. Se você quiser colocar também um pouquinho de chimichurri, fica uma delícia. Pronto, gente, não vai ser preciso mais colocar maionese. Essa quantidade já tá boa. Agora eu vou cobrir aqui com papel filme. Gente, agora eu vou colocar a cebolinha. A minha cebolinha eu já guardo congelada, partidinha assim. Aí vou colocar o coentro e a cebolinha agora. Já para desligar, porque o caldo aqui já tá bem grossinho. Olha que feijão delicioso. Olha, gente, como ficou a carne. Que delícia! Olha o feijão. Ficou um caldinho bem grossinho. E agora a gente vai almoçar. E assim ficou, gente, meu almoço. Sou grata a Deus pelo meu pão de cada dia. Uma comidinha bem caseira, mas bem gostosinha. Ficou essa. Espero que tenha ficado uma delícia. Gente, essa carne ficou desmanchando de tão suculenta que ela ficou. Oi, gente, boa tarde mais uma vez. Pós-almoço, arrumei a cozinha.
Pedi para minha filha dar uma chapinha no meu cabelo. Gente, eu tô passando por uma transição de progressiva e de luzes. Como eu gosto da cor das minhas luzes claras, agride muito, né, o fio. Então, já tem 1 ano que eu não dou. Aí tá daquele jeito o cabelo. Então, para que o visual fique melhor, eu pedi para que ela desse uma arrumadinha. E agora eu vou fazer o bolo liso que eu falei para vocês que ia fazer. E para o meu bolo liso, eu uso 1 xícara de 170 ml de manteiga, margarina, né? 2 xícaras de massa sem fermento, 2 xícaras e meia, 3 ovos e 1,5 xícaras de açúcar. A receita leva 2 xícaras de açúcar, só que como eu não gosto de muito doce, aí eu coloco 1,5 xícara e dá certo. E 3 xícaras de leite. Então vamos lá fazer esse bolinho. Então eu começo quebrando o ovo, né? Eu arrisco quebrar logo aqui dentro, porque os ovos são bem novinhos. Agora coloco a margarina. É 1 xícara, que equivale essa xícara minha a 3 colheres de margarina. Açúcar, 1,5 xícara. E vamos dar uma batida, né? Aí agora, gente, eu vou acrescentar o leite. 3 xícaras de leite. E já vou acrescentar também a farinha. Não tem jeito, né, para não melar. E agora vamos mexer. Pronto, gente, agora vamos colocar toda essa massa na forma. Já untei, né, com manteiga e massa de trigo. E agora vamos colocar aqui, né, na forma. Gente, esse bolo fica uma delícia, é maravilhoso. Aqui a gente chama bolo liso, bolo engorda marido. Não sei aí na cidade de vocês que não são de Serra Talhada, como é que chama? Aqui é conhecido assim, bolo liso, bolo engorda marido. Lembrando, gente, que esse bolo é feito com massa de trigo sem fermento. Não pode fazer esse bolo com massa com fermento, é sem. Olha, gente, como ficou o bolo. Tá com uma carinha que tá muito saboroso. Aí ficou no forno por volta de 45 minutos. Oi, gente. A nossa reflexão de hoje vai estar no livro de Lucas. Lucas fica no Novo Testamento. No capítulo 21,
do versículo 34 ao 36. E diz assim a palavra do Senhor: Tenham o cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Que palavra forte, né, essa? Aqui, Deus, Ele está nos orientando a estar vigilantes, em constante vigilância na presença dEle. Porque Jesus vai voltar. E nós não podemos estar de qualquer jeito, né? Aqui ele está dizendo que é para a gente deixar de se preocupar com as coisas desse mundo e se preocupar em estar em constante vigilância, orando em todo o tempo, lendo a palavra dele, fazendo uma retrospectiva de como anda a nossa vida, se está agradando a ele ou se está agradando ao mundo, né? E eu costumo ouvir muito pessoas falando assim: a vida é curta, vamos aproveitar, a vida é só essa, vamos curtir. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Aqui ele está ensinando bem diferente do que as pessoas às vezes costumam pensar, né? Que a vida é curta, vamos curtir. Então, gente, Jesus vai voltar. E isso é uma certeza. E que esse dia não nos pegue de surpresa, porque vai ser num piscar de olho. A Bíblia diz que num piscar de olhos ele vai rasgar os céus e vai descer com poder e grande glória. E aí, como anda a nossa vida? Será que a nossa vida está conforme Ele quer que esteja, agradando a Ele ou agradando ao mundo? Então, nessa tarde, Jesus te convida a pensar, a refletir como anda a sua vida. Aqui Ele está nos orientando a estar vigilantes, vigiando em todo o tempo, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Porque como a volta dele vai ser bem repentina, então pode ser que ele pegue muita gente de surpresa, né? E aí não vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo da gente dizer assim: ah, Deus, ah, Senhor, me perdoa. Não. O tempo é hoje, o tempo é agora, da gente se converter dos nossos maus caminhos, né? E, gente, eu gosto sempre de fazer essa reflexão. Sempre nas minhas orações eu digo: Deus, se há em mim algum caminho tortuoso, Deus, remove da minha vida, porque eu quero estar com minha vida no teu altar. Gente, eu sei que é muito difícil a gente lutar contra os desejos da nossa carne, porque essa carne aqui, ela é pecaminosa, ela nunca irá se converter, e a nossa vida vai ser uma constante luta contra o pecado, né? Porque o pecado, a Bíblia diz que a única coisa, gente, que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Então, que nesta tarde possamos refletir como anda a nossa vida, para que quando Jesus voltar, nós estejamos de pé, como ele diz aqui no finalzinho do versículo 36. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, nós só conseguiremos ficar de pé na presença do Senhor se nós alimentarmos o nosso espírito com a palavra do Senhor e com constante oração. Senão, o que vai prevalecer é a nossa carne, que é pecaminosa.
Então, quando a gente passa a ter uma vida de constante oração, a gente vai estar ali todos os dias alimentando o nosso espírito para que ele possa ficar forte, né? Para que a gente possa continuar de pé na presença do Senhor, agradando a Ele, fazendo o que Ele quer que façamos, que é a vontade dEle, né? Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para vocês, né? E que Deus possa te fortalecer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vocês ainda que eu não conheço pessoalmente, mas que está me acompanhando, que Deus possa fortalecer tua vida e que vocês consigam estar de pé na presença do Senhor, para que aquele dia vocês não sejam pegos de surpresa, né? Que é o dia da volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele vai voltar como um ladrão. A gente não sabe o dia que o ladrão vem nos assaltar, roubar a nossa casa, né? Da mesma forma vai ser a volta do Filho de Deus. Pode ser até agora, pode ser daqui a meia hora, pode ser daqui a uma hora, pode ser amanhã, a gente não sabe. Mas o que importa é estarmos firmes com Ele, para que a gente possa ir morar eternamente com Cristo, né? Porque a gente sabe que do mesmo jeito que a gente vive essa vida aqui, a gente também vai viver uma vida eterna e que possa ser ao lado de Deus, né? Viremos viver eternamente com Ele, num lugar que não há mais choro, não há morte, não há preocupações, não há desespero, só vai ser alegria e constante adoração ao Senhor. Iremos ver Ele face a face, como Ele é. Que coisa maravilhosa, né? E essa certeza quem nos dá é a palavra dEle, né? Como eu sempre falo, aqui é a boca de Deus falando ao nosso coração. Então essa foi a palavra de hoje. E espero que essa palavra seja aplicada em cada coração que está me ouvindo. E que possamos todos os dias fazer essa retrospectiva, essa reflexão de como anda a nossa vida, né? Se está agradando a Deus ou ao mundo, né? Ou às coisas desse mundo. Então, gente, que Deus continue abençoando vocês. E eu vou aproveitar para finalizar esse vídeo, né? Eu quero agradecer mais uma vez a cada novo inscrito que está chegando ao meu canal, que seja muito bem-vindo. A cada pessoa que tem deixado lá o seu like, que tem deixado o seu comentário, que está me apoiando nessa nova jornada. Que Deus retribua 1000 vezes mais na vida de vocês, gente. Eu não tenho nem como agradecer, né, pelo que vocês têm feito por mim. E eu quero pedir que continuem me assistindo, deixando lá o seu like, né, compartilhando, porque aí a plataforma vai entender que o meu conteúdo é bom e vai começar a transmitir para outras pessoas, né? Então, vou finalizar o vídeo com vocês, né? Que Deus continue abençoando vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.